This is the 4-month update on the Lophophora experiments, and there isn't much to report on, just a few fatalities. So I'll start off with the controls. There are no deaths on the controls. The first 3 rows, they look pretty average. There's some growth, nothing too spectacular. And here's the first experiment with the magnets. They're all in the same polarity. I'm not sure, I wasn't really sure what to do with them. They're not the strongest magnets, but there is a small magnetic field. There appears to be some that are growing a little bit better than the controls, but it's not a major difference, and it may just come down to the genetics. The positioning of the planter, there's actually a bit of shade from the strongest sun, which is in the afternoon, and the controls do not get the fullest exposure to full sun. They do get exposure during the day equally, but not during the peak. But around that time period, they're all already in the shade, so I don't think there's a big difference in the sun exposure. So here's the 3, and there are some that are smaller, or there isn't any benefit, so it wouldn't be a universal benefit to the magnet. But in theory, the magnets do reduce stress, so they should be growing better in these conditions. And the following 3 are fire exposure. They're the bottom 3, or the bottom 6, have around 5 to 7 seconds, and the top was around 3 to 5 seconds, more to the lower end. These are growing normally. I'd say they're on par with the controls. 1 or 2 or 3 of them seem larger than the controls, but it could just be a genetic variable. There are some that struggled, and there's little to no growth, but all of them do have some growth from the original burn damage. You can see the damage, and then the apex is growing out. So again, there's just a few that stand out, but nothing particularly special for now. I can't notice any difference in maturity or any other features. The following is the chemical treatment. This is where the deaths come in. There's 1, 2 seedlings that died from the entire planter, and they're all from the chemical treatment that I did. There was a 4-day application of this chemical. There's a few that look quite different than the rest. They're a pretty bright shade of green, but nothing particularly unique so far. With this chemical, there should be a slowdown initially, so the smaller seedlings are actually the ones to take note of, but I can't really tell so far any difference. And the final experiment was the shock treatment. They all have guaranteed 1 shock and upwards to 3 shocks total. They didn't seem phased at all. Again, there's a few that stand out, being a bit larger than the rest, but overall there's no difference, and they're still growing and nothing special so far.
It's been 4 months, and we'll see as time progresses if there's any difference in these treatments. These seedlings are the exact same batch. They were only trimmed the roots and there's no other application to them. These were a bit smaller than the seedlings chosen for this experiment. I try to use a uniform size for these. They were all mixed, but they were a bit more stronger than the remainers. So just like with the experiments, there's always a few that stand out that are a bit stronger and have less damage. There are a few that die in the process, which is completely normal, especially with my growing style. All of my cacti are in 100% granite mix gravel, and with each stress that I apply, there's a few that die off, but the rest are very, very resilient and they survive multiple stresses without any issue. So the most recent stress from here was the fertilization. Since they had almost zero, the salt content from the fertilizer probably was too much, and the very small, weak seedlings just died off and shriveled up. But as you can see, a majority of them survive. The most notable thing in this planter is the variegated Lophophora that I had, the red one. It died along with a few others, and yeah, that's it. So that's the 4-month update. I'll probably update this in another 4 months, or I may wait for an entire year to elapse before an update, since there isn't anything special occurring so far. But if I do notice any unique growth or some other attribute, I'll update on the experiment. Então, aqui está o experimento nos Lophophora. Aqui é após 4 meses do início da aplicação, e você dá para ver que tem um pouco a variação no tamanho e na cores deles. Então vamos começar. Esses aqui são os controles, as primeiras 3 fileiras. Eles estão crescendo normalmente, não tem nada especial que chama a atenção deles. Está um pouco compacto, meio escuro, mas é o crescimento normal deles. E não teve nenhuma morte. A próxima fileira, as próximas 3, são com magnetismo. A direção do magnetismo está todos iguais, para ter alguma forma eles ser uniforme. E tem uns deles que está chamando a atenção que são um pouco maiores, porém não é nada tão significante que chama tanta atenção assim, por enquanto. Em teoria, o sistema magnetizado dele é para reduzir os estresses nas plantas. Isso aqui é comprovado mesmo, não é só papo furado. Porém, aqui não tem grande diferença, mas tem alguns que são um pouco maiores, que pode também só ser questão genética dessas mudinhas. Aí você dá para ver que a posicionamento do jarro tem essa coluna aqui que dá sombra, porém durante o dia está perfeito, igual a iluminação de todos. Só no meio-dia que ele dá uma sombra aqui, porém seria melhor eles até ter um pouco de sombra, porque eles estão no sol pleno. Então eu não acho que a iluminação é uma variação grande aqui. Continuando, os próximos 3 são de fogo. Esses de baixo aqui, os 6 foi na faixa de 5 a 7 segundos, e os de cima de 3 a 5 segundos queimando.
e não tem nada especial em si. Como no magnetismo, tem uns que chamam atenção, um pouquinho maiores, 1, 2, 3, porém nada significante que chama muita atenção. Tem uns que também estão bem atrasadinhos, porém todos já teve crescimento novo, que você dá pra ver que tem a queimadura, e bem no centro tem um crescimento novo. E só isso. Por enquanto não tô vendo nenhuma diferença nos traços deles, questão de maturidade ou nada. Os próximos 3 são onde tem 2 mortes. Aqui em cima tem uma morte. E esses 3 foi uma aplicação química. E por enquanto é o único que tem mortes. De novo, tem, como os outros, tem alguns que chamam atenção, que um pouquinho maior e a cor chama atenção. A aplicação química deles foi 4 dias em seguida. E só isso. Esses que chamam atenção não significa que tem alguma propriedade desse químico. Pode ser só a variação genética deles. Nessa aplicação química, o efeito esperado é que, a verdade, tenha uma lentidão no crescimento inicialmente. Então, esses que não cresceram tanto é o que devia ficar atento. Porém, pode também ser nesses outros aqui também maior, já que passou 4 meses. Não, de novo, nenhuma muda está chamando muita atenção, e excepcionada do tratamento deles, seja de fogo, químico, magnetismo. Nada em si, por enquanto, está bem marcante. E a última fileira, esses últimos 3 são tratamentos de choque. Todos, no mínimo, tem um choque de aplicação e pode ter até 3. Como nos outros, tem esses 2 aqui que chamam mais atenção, que são maiores que os restos. Porém, pode ser só questão da genética desses mudas. Dá pra ver que tem o dano do choque, dá pra ver a queimadura nele, na pele. E esses 2 estão bem maiores, porém não tem nada especial nos tratamentos ou crescimento por enquanto. Aqui é após 4 meses. E esses aqui são as mesmas plantações das sementes. Eles também foram replantados na mesma época do outro jarro. Porém, esses aqui são os que eram menores em tamanho. Aqui eu escolhi um tamanho padrão e reverso. Eram os que estavam um pouquinho melhor o crescimento. E eu misturei bem para ter para ter mais variação entre eles e não ser esse aqui era o mais forte, então tá melhor, para não ter essa variação. Aí, nesses aqui, com o meu tratamento de crescimento que eu faço, tem alguns que morreram, já que eu deixei eles em sol pleno, e todos meus cactos estão em 100% brito. Não tem nenhuma matéria orgânica aqui. E o estresse mais recente que eu tenho era a fertilização, um mês atrás. Alguns deles não aguentaram, eu imagino, o conteúdo de sal que tem em toda a fertilização, e eles simplesmente secaram e morreram. Mas os restos que permanecem, eles são geralmente bem fortes e resistentes, e aguentam todos os outros fatores de estresse que tem na minha cultivação. E como nos experimentos, tem uns que fazem melhor que os outros, que chamam só de genética mesmo. Nesse jarro aqui, o fator maior que tem aqui, meio triste pra mim, mas era aquela mudinha vermelha que tinha, variegada. Ele morreu junto com os outros, ó. Aquele Lophophora vermelho, ele morreu, mas faz parte, e era sinal que era fraco a muda.
E então, a próxima vez que eu vou atualizar isso, talvez seja daqui mais 4 meses, ou eu espero logo o aniversário de 1 ano, já que não tem muita variação ou crescimento especial nesses aqui. Se alguma muda, tem alguma fisionomia diferente, seja mais maduro, floresce bem cedo, eu dou uma atualização aí, mas por enquanto só atualização de 4 meses do experimentos nos Lophophora.